Hoje, 5 de abril de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quinta-feira, que tivemos bola rolando no campeonato da Copa Libertadores, Copa do Brasil. Haja vista que os campeonatos regionais, todos foram programados para o próximo final de semana. Então, no próximo final de semana, teremos a final em todos os estados brasileiros. Deveremos conhecer os campeões dos seus respectivos estados e muitas novidades poderão surgir ainda, inclusive aqui em Santa Catarina teremos uma novidade que nós vamos aí falar a respeito do árbitro de vídeo que Santa Catarina deve implantar nesta grande final. Mas o clima atualmente é o clima da Volvo Ocean Race, onde começam já chegar os velejadores e a Martina, que estava sendo muito aguardada pelo público itajaiense, por todos nós, a Martina chega a Itajaí, Cacá? Exatamente, Lade. Olá para você que está ligado na TV Univale. A gente tem imagens da chegada da brasileira Martine Grael com o time AkzoNobel aqui em Itajaí. Foi na madrugada de hoje, por volta da 1h30 da manhã, você já curtindo as imagens da chegada do barco holandês AkzoNobel da nossa brasileira Martine Grael, que conquistou aí o terceiro lugar desta etapa. Depois de 18 dias da saída de Auckland, na Nova Zelândia, até Itajaí, portanto, a brasileira Martine Grael retorna para casa, né? Muito bem acolhida aqui em Itajaí. Este é o terceiro pódio da equipe, composta pela primeira mulher brasileira na Volvo Ocean Race. A perna foi uma das mais difíceis e também importantes para o barco holandês AkzoNobel. Foi o terceiro pódio consecutivo e a AkzoNobel ocupa a quarta posição geral com 33 pontos. Outros dois barcos devem chegar depois do AkzoNobel. O Thunder Tide On Plastic é esperado no sábado e o Mafre no domingo. Ambas as equipes tiveram problemas com os mastros e os speeders também nessa etapa. O Mafre chegou a parar no Cabo Horn, inclusive. Vale lembrar que duas equipes ainda se retiraram da sétima etapa. O Vestas quebrou o mastro e agora corre contra o tempo para tentar voltar na próxima perna. Já Scalaway saiu após a tragédia envolvendo seu tripulante, John Fisher, que se perdeu ao mar. Você ainda curtindo as imagens da chegada da brasileira Martine Grael, do barco holandês AkzoNobel, aqui em Itajaí, por volta da 1h30 da manhã de hoje. Chegaram aí, portanto, a tripulação do AkzoNobel, incluindo a brasileira Martine Grael. Olha, Cacá, tem hora que você pensa assim, né? O pessoal chega em terra firme, alegria, festa, mas eu acho que para o velejador, eu acho que estar lá no mar é melhor do que estar em terra firme. Eu acho que eles não gostam muito de ficar em terra firme, eles gostam dessas aventuras, gostam de tudo mais. Mas a família Grael, ela está carimbando também essa Volvo Ocean Race nesse período. E o Toby está por aí também? Exatamente, a gente tem imagem inclusive do Torben Grael, que inclusive é o pai da Martine Grael, se a gente puder colocar na tela o Torben Grael, e ele vai ser uma figura importante para Itajaí, ele vai ser o embaixador da etapa de Itajaí na Volvo Ocean Race. O Torben Grael é campeão olímpico e também campeão da Volvo, ele é pai da Martine Grael e prestigiou a chegada da filha aqui em Itajaí. Para ser o embaixador de Itajaí, a comitiva que esteve em Auckland, na Nova Zelândia, tratou deste assunto com o velejador, além da honra e o objetivo da escolha do Torben Grael é alcançar um público náutico e também trazer outros eventos para Itajaí. Então ele vai ter uma figura muito importante para que Itajaí continue sendo referência, tanto na Volvo Ocean Race quanto em outras competições náuticas. Essa vai ser a participação do Torben Grael, escolhido para ser o embaixador de Itajaí na Volvo Ocean Race. Bom, é lógico que os barcos estão chegando. Vai lembrar, Eladio, oficializando a abertura vai ser hoje às 7 horas da noite. 7 horas da noite. Entrada gratuita. Entrada gratuita, lá a parte de participação na atividade lúdica que tem lá, realmente é muito interessante. É bom você ir na Vila da Regata, conhecer toda aquela estrutura, realmente é maravilhosa.
você vai e não vai se arrepender. Eládio, para o telespectador ter uma ideia, na última edição da Volvo, nós tivemos em torno de 350 mil pessoas visitando a Vila da Regata aqui em Itajaí. São quase 2 vezes a população de Itajaí. Então foi um sucesso. E a expectativa é de grande público também nessa edição. A entrada é gratuita e a gente inclusive trouxe essa semana, acho que foi essa semana, né? Aqueles copos que a Volvo vai deixar também à disposição. Vai custar o calção de R$5, a pessoa paga. O copo é descartável, em 30 dias ele acaba sendo biodegradável na natureza. Se a pessoa quiser levar para casa, os R$5 ficam de calção. Senão, ela pode devolver o copo e pega os R$5 de volta. É uma iniciativa da Volvo também, pensando também na ecologia. Isso é muito legal. Itajaí, de novo, centro das atenções agora. O mundo todo falando de Itajaí, porque estamos na parada da Volvo Ocean Race aqui na nossa cidade. Tá, e você tem informação se a próxima etapa Itajaí continuará recebendo os nossos velejadores? Aí parte em negociações também, de estrutura e tal. Itajaí com certeza vai oferecer novamente a cidade para ser parte da regata da Volta ao Mundo, mas passa que nem a Copa do Mundo, né? Seletiva e tal, comitiva vem aqui, avalia, mas acredito que Itajaí tem tudo para novamente sediar a Volvo Ocean Race, ainda mais com o Torben Grael sendo embaixador, né? Então tudo isso ajuda a Itajaí novamente na próxima etapa da Volvo Ocean Race, na próxima edição da Volvo, ser uma das pernas aqui em Itajaí, até porque eles gostam muito, né? O Itajaí recebeu muito bem a Volvo, estamos no 3º ano consecutivo e a tendência é que continue aqui em Itajaí. Mudando da água para o gramado, nós tivemos aí os resultados ontem, mas no segundo bloco nós vamos passar aí os resultados e os jogos que teremos hoje. E também falar dos nossos clubes que estão se preparando para a Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, Série D também. E o caso, falando aqui Série D, é porque o Brusque já começa a anunciar novos reforços. E Lima pode pintar na equipe do Brusque? Já vestiu a camisa, Eládio. A gente tem inclusive a imagem divulgada pela assessoria do Brusque, do Lima, anunciado como reforço do Bruscão para a Série D do Campeonato Brasileiro. Está aí na tela para você. Os times da região movimentaram o Mercadão da Bola ontem e o Brusque anunciou, portanto, o atacante Lima, de 35 anos, reforço para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Lima, no passado, ele estava jogando futebol amador em Joinville e acabou aceitando o convite para ajudar na permanência do Hercílio Luz. No Leão do Sul, ele foi artilheiro do Campeonato Catarinense, foram 9 gols marcados, além de ajudar na permanência do Hercílio na primeira divisão do estado. Vale destacar que o Lima tem história no futebol catarinense, ele é o maior artilheiro da história do Joinville, são 140 gols com a camisa do Jack, é um goleador nato, artilheiro do Campeonato Catarinense na Série A e agora é reforço do Brusque para a Série D do Campeonato Brasileiro. Eu queria destacar, Eládio, que o Pingo, quando anunciaram a renovação de contrato do Pingo para a Série D, o Pingo comentou que ele queria um time competitivo. E eu acho que o Lima tem perfil de ser um atleta competitivo. Ele é goleador e ele gosta de ganhar também. Então acho que o Brusque acertou na contratação do Lima, apesar da idade, são 35 anos, mas tem muita experiência, é fazedor de gols, eu acho que ele ajuda o Brusque nessa nova etapa, agora na Série D do Campeonato Brasileiro. Só completando aí a situação do Lima, houve um boato, inclusive, que eu vou colocar como boato, que saiu da capital do estado, de que o Avaí estaria interessado no Lima, mas tinha feito uma proposta para o Lima de salário baixo e assim que ele chegasse numa marca de gols, ele poderia ter melhorado o seu salário. Eu quero entender como uma piada, que isso aí não é proposta profissional a se fazer qualquer atleta, e com certeza a amizade que o Pingo tem com o Lima, que já trabalhou com o Lima e conhece o Lima achou por bem, então, vestir a camisa do Bruscão. E ontem também você captou aí, em cima da hora, um desenho de uma ovelha, e nós estávamos discutindo se o Mauro Ovelha ia ser contratado ou não pela equipe do Camboriú. E esse capítulo já terminou? Sacramentado. Mauro Ovelha vai ser o técnico do Camboriú para a temporada desse ano na Série B do Campeonato Catarinense. A gente tem inclusive a imagem, o Mauro Ovelha também vestiu a camisa. Não, ele pegou a camisa, né? Põe na tela o Mauro Ovelha que fechou com o Brusque, ele pegou a camisa, mas acertou. Tá ele e o presidente do Cambura nessa foto, Mauro Ovelha confirmado técnico do Camboriú. Ele é o atual campeão da Série B, e ele vai voltar a trabalhar num time da região menos de um ano depois de deixar o Metropolitano. A pré-temporada do Cambura ainda não tem data confirmada para iniciar e os primeiros nomes, segundo o pessoal de Camboriú, os nomes dos jogadores já devem começar a pintar na semana que vem. E a gente sabe que o Mauro Ovelha, ele gosta de fazer o futebol
com os jogadores deles, né? Dele, então a tendência é que aquelas mesmas figurinhas, Zé Carlos, Paulinho, Neguete, que sempre trabalham com o Mauro Ovelha, pode ser que pintem no Camboriú na busca do acesso para a Série A do Campeonato Catarinense. Fortalece o Cambura, hein? A chegada do Mauro Ovelha no Camboriú põe o Cambura no páreo, porque o Mauro Ovelha tem muito prestígio no futebol catarinense, tem muito sucesso no futebol catarinense. Então, olha, o Camboriú que estava quietinho, deu uma grande cartada na contratação do Mauro Ovelha. Eu, com toda sinceridade, eu vou aguardar, vou pagar para ver. Vou pagar para ver esse campeonato da segunda divisão. Eu sempre fui sempre otimista no que diz respeito à formação dos elencos. E eu não estou vendo a movimentação para nós termos um campeonato da menina dos olhos de ninguém. Mas com os técnicos a perspectiva é boa. Porque a gente tem o Mauro Ovelha, atual campeão da Série B, com Concórdia, e é difícil fazer um Concórdia vencedor como foi no passado. O René Marques, campeão em 2016 com o Barroso, que tinha um time limitado, e o Agnaldo Liz, que ano passado ajudou o Ercílio Luiz a subir. Então, pelo menos, dos treinadores, a perspectiva é boa. A gente não tem os elencos ainda, só tem os treinadores. Mas, olha, eu confesso ao telespectador, também ao Eladio, nosso colega de comentário, eu acredito que o campeonato, pelos treinadores, possa ser muito bom, possa ser competitivo, porque a gente tem bons nomes dos treinadores, né? E eu confesso que eu respeito o Mauro Ovelha. O Mauro Ovelha fez um grande trabalho no Concórdia, e eu costumo falar que o Concórdia era Mauro Ovelha Futebol Clube, porque antes do Mauro Ovelha, o Concórdia era a lanterna, virtual rebaixado da Série B. O Mauro Ovelha chega, se não me engano, na 4ª rodada, o Concórdia com 0 pontos. Ele tira o Concórdia da lanterna para o título. Em 2016, o Marcílio Dias com 4 derrotas também, ele chega na 5ª rodada, ele faz o Marcílio Dias fugir do rebaixamento, o Marcílio que poderia ter sido rebaixado, aquele time dos Poconé, que o torcedor até hoje tira sarro, mas então assim, ele muda o ambiente, ele monta um time competitivo. Mas o Mauro devolveu a equipe do Concórdia à segunda divisão. Mas daí na Série A é outra coisa, e o Concórdia era bate-volta, a gente sabia. Então, só que na Série B... Mas esse bate-volta, você tem ali equipes como é o caso do Brusque, o caso do Internacional, o caso do Ercílio Luiz, o caso do Tubarão, que são equipes dentro do mesmo nível. Só que assim, os dois times do ano passado, tanto o Ercílio Luiz quanto o Concórdia, tinham muitos jogadores emprestados. E emprestados de quem? Do Brusque, do Inter. Então, terminou a Série B, os jogadores voltaram para os times de origem, porque teria a Série A do Catarinense. Então, esse foi o grande fator para sendo o desmanche, o grande fator para o rebaixamento do Concórdia e quase rebaixamento do Ercílio Luiz. Agora, eu acredito o seguinte, se o Camboriú subir com o Mauro Ovelha e não se reforçar como fez o Concórdia, o Camboriú bate e volta também. Então, na Série B é uma coisa, na Série A, se não se reforçar, é bate e volta. A gente viu esse ano, viu ano passado, que o Campeonato Catarinense na Série A é cruel com os times da Série B. A Série A do Catarinense rebaixa time que vem da Série B. O Cacá, é o seguinte, eu estou analisando assim, porque eu já conversei com vários dirigentes, o orçamento deles é pequeno. E o campeonato é cruel também da Série A. Não, mas o orçamento é pequeno. O orçamento não dá para fazer milagre. Mas você está apostando nos treinadores. Nos treinadores. Mas o treinador não faz milagre. Mas o René, em 2016, com o Barroso, subiu o Barroso e o time era limitadíssimo. E estava com o salário atrasado ainda. E ele subiu o campeão. Então eu boto fé nos treinadores por causa disso. São treinadores que fazem os jogadores jogarem por eles. Tanto o René quanto o Mauro Ovelha, eles têm essa grande característica. Fazem o jogador limitado, com salário atrasado, jogarem por eles e conseguirem resultados. O Mauro Ovelha é campeão da Série B do ano passado e o René de 2016. Então, eu confesso, estou botando fé nos treinadores, mas eu tenho que concordar contigo. Ainda não conhecemos o elenco, né? O Camboriú promete apresentar os primeiros jogadores na semana que vem. E aí a gente pode ter uma outra visão do campeonato. Hoje, com a apresentação dos treinadores, eu tenho uma perspectiva positiva para que o campeonato seja competitivo e que o Camboriú possa brigar pelo acesso, assim como Marcílio Barroso. Eu torço também para que nós tenhamos aí um campeonato competitivo. É meio difícil, mas eu torço para que tenhamos um campeonato competitivo. Nós vamos ao intervalo e, na sequência, nós vamos aí falar sobre a arbitragem de vídeo que vai ter na final do Campeonato Catarinense e também da seleção brasileira feminina que está aí na Copa América, que vai jogar contra a equipe da Argentina. Mas tudo isso depois do intervalo. Bom, estamos de volta e este segundo bloco tem apoio de Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias.
Está monopolizada toda a Federação Catarinense de Futebol. Conversei com o Crispim, toda a diretoria está viajando, uma parte da diretoria está viajando hoje para Chapecó. O staff todo para controlar, que segundo a notícia lá da imprensa de Chapecó, vai ser recorde de público nesse espetáculo, que é um jogo único, jogo final do Campeonato Catarinense. E dentro desses esforços todos da federação, foi implantado para esse jogo o auxílio do árbitro de vídeo. É isso aí, Cacá? Exatamente, Eladio. Antes de comentar do árbitro, você falou que a expectativa de público recorde na Arena Condá, né? Mas o ingresso está bem salgadinho. Diz que está R$80 a R$150 o ingresso para a final. Mas vai ser recorde público. Tem que ser porque é a final. A expectativa é essa, né? Mas mesmo assim, meio salgado o ingresso. Enfim, sobre o árbitro de vídeo, a FIFA autorizou e Santa Catarina, pela primeira vez, vai ter o VAR implantado no nosso campeonato catarinense. A gente tem a imagem na tela, portanto, é o Weber que estava fazendo estudo, se preparando. Pois é, a FIFA autorizou e o árbitro de vídeo vai rolar na final do Catarinense para Chapecoense e Figueirense. Vai destacar que já havia sido aprovado na reunião do Conselho Técnico e consta no regulamento geral das competições. Então os clubes já estavam previamente sabidos desta possibilidade do árbitro de vídeo. A NSC TV, emissora detentora dos direitos de transmissão do Catarinense, vai ser a responsável pela cessão das imagens à equipe de arbitragem de vídeo e a responsabilidade total pela utilização das imagens vai ser da Federação Catarinense de Futebol. Hoje, na audiência pública da escolha da arbitragem, também vai ser definido o árbitro de vídeo, junto com toda a equipe, se não me engano, são 5 profissionais com o árbitro de vídeo para a realização desta nova atividade para arbitragem, novo recurso para arbitragem, e vai ser a estreia, é inédito no futebol catarinense, para a arbitragem catarinense, o árbitro de vídeo. Eu estou fazendo aí um carnaval em cima do nada. O árbitro de vídeo nada mais é do que um tira-teima dos problemas que acontecem na arbitragem. Talvez uma segurança para o árbitro que está em campo, do árbitro central também, né? Acaba isentando em algumas... Ele sabe que vai ter alguém lhe informando a respeito dos acontecimentos de campo que ele, dentro da sua interpretação, pode ser questionado. Ele vai interpretar o que ele vai ver do lance, né? Então, o que acontece é o seguinte... Mas ele pode ser questionado. Por exemplo, se ele marcar um pênalti, ele marcou o pênalti, o árbitro de vídeo contesta, ele vai ser contestado. Então ele vai ver, se ele achar que errou, ele vai voltar atrás. Ele volta. Mas mesmo com o árbitro de vídeo, há possibilidade de errarmos, né? O árbitro, ele não está isento de errar, mesmo com o árbitro de vídeo. Então é apenas um recurso a mais, não garante uma arbitragem perfeita. E a gente nunca vai ter uma arbitragem perfeita, é uma prova porque o ser humano é falho. E é uma prova que toda a estrutura montada para a própria transmissão vai estar também voltada para a equipe de vídeo. Exatamente, até porque a NSC vai ceder as imagens. O que nós estamos vendo no jogo, provavelmente todas as câmeras vão estar também auxiliando esse pessoal de vídeo. Exatamente. E é um passo importante da Federação Catarinense de Futebol e da nossa arbitragem também, porque esse é o futuro. O futuro é o árbitro de vídeo, a gente não pode fechar o olho para isso. O Campeonato Pernambucano já é utilizado o árbitro de vídeo. Então, acho importante que a Federação Catarinense de Futebol esteja preparada, esteja interessada também em se adequar a esse novo recurso, que é a arbitragem de vídeo, o famoso VAR. Existe algum nome já mapeado para essa arbitragem final ou não? Vai ser no peso o árbitro que mais apitou, o árbitro que mais acertou, fulano de tal e que está dentro do mapa para ou vai na bolinha? Na bolinha eu sei que não tem mais. Vai ser hoje a escolha da arbitragem, né, na audiência pública, que inclusive é possível assistir através do site da Federação Catarinense de Futebol, é público, né? Então hoje a gente vai conhecer o árbitro da final. Eu particularmente gostaria que fosse o Braulio da Silva Machado, que é o melhor árbitro que a gente tem hoje. E talvez o árbitro de vídeo deve ser o Weber, que se capacitou para poder ter a experiência do árbitro de vídeo. Mas não sei qual vai ser o critério da escolha. Gostaria que fosse o Braulio, e até porque o Braulio foi prestigiado, ele foi chamado para apitar um jogo do Campeonato Mineiro, um jogo importante, né, lá do Campeonato Mineiro, que era a semifinal. Então, é o melhor árbitro que a gente tem. Agora, tudo pode acontecer. Eu espero que seja o Braulio e talvez no VAR o Weber Roberto Lopes, por já ser cascudo também e talvez ter essa experiência, já ter sido se preparado também para ser um árbitro de vídeo. Antes de nós chamarmos a tabela, nós vamos falar um pouco sobre a seleção brasileira feminina, que vai jogando a Copa América contra a equipe da Argentina.
E depois, então, nós vamos pegar a tabela e depois da tabela vamos analisar os jogos dos brasileiros na Libertadores. A gente tem imagens da seleção feminina treinando, porque hoje tem clássico sul-americano, hoje tem Brasil e Argentina. Você acompanhando as nossas meninas treinando, primeira rodada do Grupo B da Copa América no Chile. Ontem foi realizado em La Serena o último treino antes da estreia contra a Argentina das nossas meninas, portanto, foi em campo reduzido e também treinando finalizações também. A gente tem o provável time do Brasil hoje com a volta da Formiga no time titular. Deve jogar com a Bárbara no gol, a Rilane, Mônica, Rafaele e Tamires, Marta, Formiga voltando, Thaísa e Thaizinha, Bia Zanerato e a Cristiane, as atacantes. Hoje, clássico Brasil e Argentina, 7 da noite, Copa América Feminina acontecendo no Chile, o Brasil estreando contra a Argentina hoje às 7 da noite. Agora sim, agora então vamos à tabela do que aconteceu ontem no futebol brasileiro. Na Taça Libertadores, jogos realizados ontem, Grêmio não tomou conhecimento do Monagas e meteu 4-0. E Cruzeiro e Vasco não saíram do 0-0. Tivemos também pela Copa do Brasil, Atlético Paranaense 2, São Paulo 1, Atlético Mineiro 4, Ferroviário 2. O Atlético Mineiro está sapecando agora nos últimos jogos aí. 4-0, se preparando bem para a final do Campeonato Mineiro. E, Kaká, eu confesso que vi o jogo Vasco e Cruzeiro. Eu acho que vai estar difícil de nós classificarmos, porque eles vão pegar agora... Universidade do Chile. O Racing vai pegar o Vasco lá e a Universidade do Chile pega o Cruzeiro lá. Com esse empate, para mim, morreram os dois na casa. Se o Vasco perder para o Racing, a diferença fica 7 pontos. 9 a disputar. Eu acho que dá adeus à competição já no início. E o Cruzeiro da mesma forma. Uma derrota, se um dos dois times perdessem, virtual, desclassificado para as oitavas de final. Mas o empate deixa os dois... Mas quem vencesse estava semivivo. Quem vencesse teria uma sobrevida. Um UTI melhorada. Agora, o Eladio, eu confesso o seguinte, gostei da postura do Vasco. O Vasco estava falando abertamente que o empate era bom resultado. De fato, pior para o Cruzeiro que estava jogando em casa. Um detalhe do Vasco, o Vasco não consegue treinar. O Vasco, a cada 2 dias tem uma decisão. Jogou quinta-feira, semifinal do Carioca, no domingo, primeira final do Carioca, ontem viajou para BH para jogar com o Cruzeiro na Libertadores. Volta ao Rio, domingo tem a outra final com o Botafogo. Então há um desgaste, não tem tempo para treinar, não tem tempo para consertar os erros do Paulão, os erros do Riascos, então fica bem difícil. Agora, o que o Paulão falou ontem na coletiva? O Zé Ricardo passou confiança pra gente, é o que dá para passar, é confiança. O time do Vasco é limitado. Ontem, a diferença do Vasco, que a gente tinha acompanhado na estreia, por exemplo, da Libertadores contra a Universidade, é que o Vasco foi competitivo e organizado. Por mais que o Vasco se interessasse pelo empate ontem, não se abdicou do ataque. Inclusive, o Vasco teve a oportunidade de vencer o jogo. O Paulinho me chuta uma bola que desvia no zagueiro, o Fábio estava caindo no lado, ele rapidamente cai para o outro para defender, foi uma defesaça. Então o Vasco foi ofensivo. O Vasco jogou como time grande ontem. Por mais que o jogo era no Mineirão, o Mineirão com grande público, um Cruzeiro favorito a Libertadores, um time qualificado. Então, o 0-0, por mais que tenha sido um resultado ruim para os dois, pior para o Cruzeiro que jogava em casa, que era favorito. O Vasco foi como time grande e jogou bola. Foi lá para defender a camisa, para defender um resultado e que poderia ter sido um 3-0. Diferente da estreia. A estreia o Vasco foi desorganizado. Num erro, a Universidade ganhou o jogo. Ontem o Vasco poderia ter vencido o jogo, como poderia ter perdido também. E uma fatalidade, o Paulinho, né, que teve uma luxação no ombro, o Paulinho era o melhor jogador do Vasco. Quando o Paulinho saiu, o Vasco baixou a bola. Acho que foi no cotovelo. Perdão, no cotovelo. No cotovelo. Falei ombro, né? Foi no cotovelo. Eu tive essa contusão também. O osso veio parar aqui na mão. Aí parece que foi uma luxação, né? E não foi nada grave. Ele sai, depois se encaixa. Eles colocaram no lugar ali na hora do jogo. Pode ser até que ele possa jogar. E ele vai passar por exames, né? Agora, eu gostei também do Vinícius Júnior, que foi companheiro dele na seleção de base. O Vinícius Júnior do Flamengo postou força, garoto. Eles são parceiros, né? Então achei muito legal, deixou a rivalidade de lado para apoiar o Paulinho. Então, assim, acho que foi um grande jogo. Mesmo com o 0-0, foi uma grande partida. Deixa os dois vivos para a próxima partida, na fase de grupos. Só que assim, o Cruzeiro joga com a Universidade de Chile no Chile, em Santiago. Precisa vencer pelo menos o empate. O Vasco idem contra o Racing, né? Deixou para a próxima rodada. E agora focar no Campeonato Mineiro e no Campeonato Carioca. O Cruzeiro perdeu o primeiro jogo para o Galo, o Vasco ganhou do Botafogo.
Então, novamente uma decisão e na outra semana tem mais Libertadores. Agora, eu gostei do Vasco. Só resumindo, nós temos na Libertadores, no grupo 1, o Grêmio, Classificado, que o grupo é muito fraco. está ali em segundo lugar. O Flamengo está no grupo 4. Ainda precisa de pontos. Líder, e mesmo sendo líder. Porque tem um jogo atrasado hoje. O Flamengo recuperou os pontos perdidos em casa, com a vitória sobre o Emelec fora de casa. Depois tem aí uma campanha que não me agrada, Vasco e Cruzeiro. Não me agrada a campanha deles. Mais decepcionante o Cruzeiro. O Vasco a gente já sabia que seria, seria penado. Os dois. O Santos está no grupo 6. Inclusive joga hoje. O Santos tem hoje a possibilidade de chegar e brigar pela classificação. Mas é muito difícil lá. Eu espero que o Santos jogue a mesma bola que o Vasco jogou e que o empate não é mau resultado, não. Agora, Estudiantes e Santos são 7 Libertadores hoje à noite. 4 do Estudiantes e 3 do Santos. Tem muita história esse jogo. E nós temos aí no grupo 7 o Corinthians e no grupo 8 o Palmeiras. Para mim, o Palmeiras, o Corinthians e o Flamengo estão melhor. Não, então melhor. O Vasco é o pior time da Libertadores entre os brasileiros. Também. Mas já era esperado. Para a gente fechar, Eladio, o Renato Gaúcho ontem, no final do jogo contra a equipe do Monagas, foi perguntado sobre o interesse do Flamengo. Se ele iria para o Flamengo. Ele falou, hoje eu estou focado no Grêmio, tem decisão domingo. Se você me perguntar domingo, eu posso ter outra resposta. Ele não pediu a estátua? Ele quer a estátua também, mas ele tem essa proposta do Flamengo. O que você acha? Eu estou achando que o Renato Portaluppi vai pular cerca e vai para o Rio de Janeiro assumir o Flamengo, hein? Pode, até pode. Um abraço. Amanhã estaremos de volta com o nosso Unisportes.